Gostei dessa mandala aí atrás de ti. Gravando. Hoje a gente vai começar essa conversa com a Leuzi, uma legítima manezinha. A gente fala aqui em Florianópolis Manezinho. que é difícil encontrar os manezinhos por aqui, porque veio tanta gente de fora para a Muito. ilha. Então, Né? nossa, estou muito feliz com essa conversa, Leuzi, obrigada. Bem, é que enfim a Ah, gente se encontrou virtualmente. sim. E a proposta desse encontro é a gente sempre se inspirar, né? Então, Leuzi foi uma mulher que eu conheci quando eu voltei para a ilha, né? Eu morei aqui na ilha um tempo, fui embora e logo que eu voltei conheci a Leuzi. E aí, sabe quando você olha para uma pessoa e parece que essa pessoa brilha? Assim Oh, aconteceu, Leuzi, é verdade, acho que eu nunca te contei isso, mas sabe quando tem algo que me atrai, assim, uma força, uma grandeza, assim, uma luz em ti? E são sempre conversas muito ricas, muito preciosas que eu tenho contigo, que então bom. é isso. Estou muito feliz com esse encontro, por Eu você ter também. aceitado esse convite. Ah, sim. Entre tantos compromissos, que bom Conseguimos organizar a agenda e deu certo. organizar. Aham, sim. Uhum, uhum, muito bom. E essa semana, então, a gente vai ter a viagem em presença aqui em Floripa. E eu pedi, Sim. ai, Leuzi, por favor, conta um pouco das histórias, né? Das histórias da ilha, de como Sim, é, né, sim. essa magia. Mas se quiser Aham. contar um pouquinho de ti primeiro, da tua Tá, história, tá bom. e a gente segue. Um pouquinho tá bom, que são muitas. Imagina. Então, eu tive a felicidade de nascer numa família grande, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? Uma família com muitos filhos. Eu sou a nona filha de 11 filhos gestados, né? Pelo menos é o que se sabe. Então, o último foi um natimorto, e então, a partir do momento que esse irmão não veio para a vida junto com a gente, eu foi a primeira coisa que eu senti assim, aquela situação assim de perda e o temor de perder pai e mãe, né? Eu tinha acho que uns 4 anos ou 5 e, e depois eu cheguei a fazer um trabalho dentro da constelação, abraçando esse irmão que não veio, né? Então, a facilidade de ter nascido numa família grande trouxe para mim assim esse olhar para o mundo que ia se revelando de cada um, né? De cada um dos irmãos, pelo temperamento, pela maneira de ser. E, ao mesmo tempo, eu ia agregando a minha bagagem como ser, né? A presença deles, né? E dentro dessa presença, eu tive uma das irmãs mais velhas, que primeiro nasceram 3 mulheres, 5 homens, eu e mais 2, né? Então eu fiquei como a caçula das meninas, e uma diferença assim de quase 2 décadas, né, entre nós. Então eu era a menininha cuidada pela mãe e pelas irmãs, né? Então eu fiquei assim, minha nossa, mas eu só tenho uma mãe, né? Mas as outras querem me abarcar como? Então, foi muito rica essa vivência, porque delas veio a inspiração das poesias, a questão da literatura, né, desse interesse por esse viés de linguagem, né? O teatro, as histórias, a poesia, o canto, e também do lado do meu pai, aquela coisa do artesanato, ele tinha muita habilidade com as mãos, assim, no caso, ele tocava violão, aprendeu autodidata, como ele dizia, de ouvido, tocava violão e cavaquinho, cantarolava aquelas músicas populares, né, de Noel Rosa, coisas assim dos cancioneiros, né, e também trabalhava com entalhes em madeira, pequenas coisinhas que ele achava, ele entalhava com canivete. Então, tudo isso eu fui agregando e depois vim a ser professora de artes visuais.
Então, esse percurso eu não posso deixar fora, né? Eu tenho que contar. Sim, E sim. nascendo em uma família grande, acabei formando uma família com 5 crianças, né? Hoje adultos todos, e agora eu tenho um netinho, e eu passo essa coisa da família, do agregamento, a gente vive muito, embora cada um está numa cidade, né? Só 2 aqui, Uhum, e 3 praticamente em São Paulo, então a gente vive, esse elo é muito presente, né? uhum, uhum, E dentro do fato de eu estar muito tempo dentro de sala de aula, né, eu acabei agregando as histórias e as lendas da ilha. E tive a felicidade de conhecer Franklin Cascais, que foi uma pessoa que fez uma grande pesquisa dessa, dessa questão da fala do nativo e as suas histórias, tipo assim, história de pescador. Então, a história de pescador que tem essa fantasia, essa coisa, e se a gente for pensar, desde que o ser humano está na Terra, as histórias, a mitologia, os mitos, as coisas fantasiosas, fantasmagóricas, sempre existiram, né? uhum, uhum, E aqui na ilha, nada mais natural do que ter as lendas, uhum, as histórias das bruxas, do boitatá, do Saci-Pererê. Então, essas histórias elas foram compiladas, assim como lá na Europa, séculos passados, os irmãos Grimm fizeram, viajando pelas aldeias, o Franklin Cascais fez aqui, num trabalho assim muito, digamos assim, pioneiro, né? Indo nas comunidades e ouvindo dos pescadores com aquela linguagem, até eu citei para você o livro, né? Você comprou, ai, tá que aqui. à primeira vista é bem complicado da gente entender as palavras, né? Tem que Uhum, meio que traduzir assim, é, usar o glossário, sim, uhum, fantástico na Ilha de Santa Catarina. uhum, E daí ele teve um grande pupilo, que é o Geuci Coelho, conhecido como Peninha, que depois de um tempo organizou no museu da UFSC toda a parte que ele criou, também o Franklin Cascais, a representação é, do, da pracinha, do interior, as casinhas geminadas, a manufatura da farinha, então o carro de boi, tudo assim em escala grande, né? Bonecos feitos de argila, sem queima, então tem que ter o maior cuidado para mantê-los, né, íntegros. E isso tudo é história, um pouco da nossa história, assim, né? uhum, Então eu nasci aqui, nasci no centro da cidade, e o meu brincar era a minha rua, que não tinha espaço de estrada, assim, ela era interrompida num trecho por conta de uma laje de pedra, também era chamada de Pedreira, a rua General Bittencourt, e ela era uma rua comprida, ela não, é ainda, que vai dar na Avenida Mauro Ramos. Então, aquele cantinho que era o começo ou o final, creio que o começo, que os números eram os menores, né? Era o canto que a gente brincava na rua, de uhum. correr, de pegar, de subir em árvore. E também eu brincava na Praça 15, subindo A na figueira. Figueira Centenária, a gente se escondia ali, né? Depois eles cercaram, daí foi proibido de subir, claro. Daí eu já estava grande, já estava adulta. Mas no tempo de criança a gente brincava, assim, tranquilamente, sem perigo algum, né? Na Para Praça quem não 15, é de Floripa, esse é um ponto, assim, bem é um ponto turístico, né? turístico, é E uma tem uma árvore, história, assim, impressionante, né, ela enorme. tem aqueles braços que se alongam e ainda crescem, né? Com Hum, aquelas estacas que seguram. Então, muitos artistas a representaram, como Cipriano, o Fossari e outros artistas, né? Representam a figueira, que é o símbolo.
Mas outro símbolo daí institucionalizado é o garapuvu, que se faz a canoa de um pau só, como eles dizem. E o nome Tupi-Guarani quer dizer canoa de um pau só, né? Entalhada, o tronco inteiro é usado para fazer a canoa. Hoje em dia não pode mais ser feito, né? Porque já que foi uma árvore símbolo, ela tem toda uma história assim, então para se cortar para fazer a canoa é só assim como a título de mostrar para o público uma coisa que era artesanal, característica aqui, né? Eu ouvi uma história uma vez, não sei se é real essa, né? Mas que os índios, quando chegava uma certa idade, sei lá, quando ele nascia, plantava o guarapuvu. Aí quando chegava uma certa idade, ele tinha que cortar o guarapuvu e fazer aquela canoa que seria a canoa dele, né? É possível que tenha uma razão, sim, possível. Uhum, Aqui tinham os guaranis, né? Os tupis. uhum. Tinha outras tribos também. E os pescadores usavam também o guarapuvu Sim, para fazer a canoa. para fazer a canoa. Uhum, uhum. E aí, que mais? Essas histórias. Então, daí da ilha, né, tem essas histórias das bruxas, a história que é uma lenda também da Lagoa da Conceição com a Lagoa do Peri, então tem uma mitologia aí, né, de que eles eram apaixonados, eram índios. Aí tem até uma amiga minha que criou uma história, a Nélia Hum. Mafra, e daí eu posso pegar com ela essa história para contar, né? Não hoje, Quero. hoje A é a gente, nossa conversa inicial. a Leuzi estava falando aqui que tem várias histórias que ela gostaria de contar. Ela falou, eu acho que vai ser um início de muitas, muitas conversas. Já gostei, já gostei. Também. Aham. É. Então, esse imaginário, né, essa coisa é, que as bruxas têm essa simbologia, é a depois foi chamada a Ilha da Magia, na década de 70, 80, se criou esse slogan, né, Ilha Uhum. da Magia. Porque também teve um outro fator que a ilha ficou muito populosa a partir da instalação da Eletrosul, que hoje já não é mais chamada de Eletrosul, um polo da Eletrosul, hoje é Eletrobras, né, aqui em Florianópolis. Hum. E daí deu um boom imobiliário, porque migraram engenheiros e funcionários para cá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, meio que do sul do Brasil, né, do sudeste, para cá. E então teve assim, um boom imobiliário. Então, aqueles nativos que tinham aquele terreninho de família, de posse, muitos ainda no interior da ilha têm o terreno de posse. Então, aquilo que passa de pai para filho, e depois é partilhado o terreno, aquelas nesgas de terra que iam até o morro, onde vinha a água da fonte, a água do riacho lá de cima, do olho d'água, enfim, tudo isso foi se acabando, né? Então, hoje a gente vê um Jurerê Internacional, que já não é nem chamado Jurerê Internacional, Jurerê In. Então, se criam modismos dentro da cidade, né? E meio que vai apagando aquilo que era do povo, aquela coisa tradicional de cultivo, né? Não digo não tradicional no sentido da tradição mesmo, mas assim, aquele cultivo da cultura nativa, né? As brincadeiras de boi de mamão, de pau de fita, terno de reis, feito nas comunidades, né? Festa as festas comemorativas do Espírito Santo, onde tinha a bandeira do Espírito Santo, tudo ainda muito ligado à cultura açoriana. Uhum, uhum. Quem, Isso é bem legal de falar, né, Leuzi? Porque antes de aham, mudar para cá, eu não tinha ideia, tá, aham, do que era essa cultura açoriana, né? sim. Nem É do que, tudo do que que eram os veio com os Açores. açorianos.
os açorianos, né? Tanto é que ela, há um pouco tempo atrás, ela foi considerada a 10ª ilha dos Açores. É como se ela tivesse migrado do arquipélago ali e vindo para cá, né? Mas é considerada por uma questão de interação cultural do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, que faz essa ligação. Encontros, né? Pesquisadores que vêm para cá, pessoas que vão para lá, tudo assim para manter esse elo, essa coisa ainda antiga dos primeiros que vieram para cá, na ilha de Desterro, de Nossa Senhora de Desterro. Que era o Entendeu? nome O nome, original, né? antes mesmo eram nomes tupis, né? Tu Eram sabe nomes qual era tupis. esse nome? Um deles era Meiembipe. Membipe. Meiembipe. Tiveram outros nomes, aí quando chegaram os açorianos, se chamou Nossa Senhora de Desterro, que eram os desterrados, que vinham de lá, meio que até banidos, de certa maneira, para cá, para colonizar a ilha. E o primeiro calçamento foi feito em Santo Antônio de Lisboa. Primeiro calçamento, que são umas pedras, numa parte que tem ruínas, atualmente tem até um restaurante. Ali foi o primeiro povoadinho, com aquela igreja que tem lá em Santo Antônio de Lisboa. Até o nome, né? Santo Antônio de Lisboa, meio que dando uma referência, né? Ai, é muito lindo, né? Uma região Uhum. maravilhosa, assim, gostosa, aconchegante, adoro. Bem aconchegante, é verdade. Bom, são muitas histórias. E a principal, assim, das lendas são as histórias que falam das bruxas. As bruxas, Algumas tinham a sina de nascerem com esse poder maquiavélico, digamos assim. Tinham a sina. Assim como tem aquela história, né? Se tem, numa família, nascem 7 mulheres, numa sequência, né, de filhos, a primeira tem que batizar a última, para ela não se tornar uma bruxa. Ah, é? Não sabia Tem, disso. tem, uma, tem todo um contexto assim, que agrega essa situação, né? Para não se tornar bruxa. Ou então que as mulheres elas tinham o poder de se metamorfosear na hora que vinha aquela energia, né? Elas se metamorfoseavam. Tanto se transformavam em animais, como também em mariposas, ou, ou passavam algo no corpo para sair e fazer as viagens dela. Então, tem muitas histórias que o Franklin Cascais fala, que elas faziam viagens, iam até a Índia e voltavam, né, pegando as canoas dos pescadores nos ranchos. Então, até que se descobre, aí o feitiço, né, digamos, o encantamento vai embora. Ela perde aquele poder, ou então ela some para ir para outras bandas, né? Então, tem muitas coisas assim, que é contada nas histórias que ele registrou, né? E para fazer esse registro, ele ia numa longa viagem, que hoje a gente faz em meia hora, para as praias, né? Ou dependendo do trânsito, um pouco mais de meia hora. A gente tem que considerar que agora a modernidade também atrapalha um pouco essa desmobilidade que a ilha tem. Não é nada fácil. Então, naquele tempo que ele fazia isso, na década de 60, ele tinha o dia inteiro para ir lá para o forte de São José da Ponta Grossa, que é depois da praia de Jurerê. Então, lá ele ia para a comunidade dos pescadores e gravava. Então, eu tenho, nesse primeiro livro aqui, ó, primeira edição, eu acho, essa edição é de 89, foi editado pela editora da universidade. Então,
ele fazia esse percurso todo, ficava lá ouvindo as histórias, e tem uma história, e ele colocava a data. Então, tem uma história aqui, que a data é 1952. Eu nem tinha nascido ainda. Então, ele vai compilando e vai colocando as datas. 54, outra aqui, 63, 60. E as ilustrações também são dele, Ah, olha. em xilogravura, né? Essa história é três bruxos que viraram galinha. Essa história eu vou contar, mas não hoje. Hoje é a nossa introdução. Aí a Tô gente faz um escutando. mistério. Tô Ó, sentindo. essa história é de 65. Olha. Então, ele fez várias ilustrações com xilogravura, que ele foi professor da universidade, hoje em dia a gente chama que é a UIFSC, a Universidade Técnica Federal. Uhum. Então, ele dava aula lá de artes, né? Artes gráficas, na verdade, eram várias coisas assim de manufatura, né? Que eles faziam. Era professor de artes e artífices. Então, tinha construções de coisas, né? Uhum. De caixas, de objetos e arte. E nos fins de semana ele fazia esse percurso de viajar, de compilar, de gravar. Tem alguns registros que o Peninha, que é o Geuci Coelho, tem de gravações de pequenos vídeos dele conversando e contando, né, como é que era o processo dele fazer essa pesquisa. Então, ele foi uma pessoa que impulsionou muito esse registro e essa memória para a nossa cidade. Sim, sim. Que Eu vejo uma lindo. importância muito grande nessa pessoa, que eu tive o Uhum. prazer de conhecer, sempre em Cascais. Muito simples, um senhor muito simples, e que deixou um legado assim muito importante para a nossa cultura. Uhum. Que lindo, né, ver. E para quem vier visitar a cidade, é importante saber que existiu essa pessoa e que está ali, que tem um museu, não sei se hoje é aberto ou não, mas creio que não, porque a Universidade Federal está fechada ainda, né, devido à pandemia. As aulas presenciais não retornaram, então tem tudo isso assim que a gente até fica assim, né? Esse tempo de pandemia ficou todo mundo mais resguardado. Uhum, uhum. Te ouvindo, assim, falando dessas histórias que tem cada uma num ano, né, como é bonita essa construção, Uhum. né, que ele fez tinha uma intenção, tinha um propósito, e às Sim. vezes na vida a gente quer fazer tudo tão rápido, né, quer ver a coisa pronta Aham. logo. É É verdade. bonito isso, né, de ter uma construção. E tem mais uma pessoa que guarda muito a memória dele, que é uma artista, é uma contadora de histórias, Andrea Hill, e ela criou um personagem que é meio que um boneco ventríloco, que Hum. é o Francolino, que é a Hum. caricatura dele. Ah, Então, do Franklin Cascais, é o Francolino? é o Isso? Francolino. Ah, Aham. ah, Você conhece não. o Francolino? Aham. Ela conta histórias, normalmente em encontros de contadores, e às vezes já aconteceu na época que existiu assim, uma programação da Universidade de Florianópolis, que vai ser na próxima semana, dia 23, eles faziam encontros onde as pessoas faziam apresentações de teatro, do boi de mamão, e exposições de arte do artesanato da ilha, que são as coisas de barro, que tem ligação ainda com os indígenas, né? Essa questão de cozinhar em panelas de barro. Então, são resgates que também os açorianos se apropriaram e trabalharam como uma parte da nossa cultura, né? Uhum. O que Eu você digo nossa, né? Que percebe? eu também, que eu também, também tenho esse lado açoriano que veio
Sim, Meus, claro. meus, des- meus ascendentes, né, vieram de lá. Que você percebe, assim, que vem dessa cultura que é bem característico, né, açoriana, na tua vida? Na minha vida, eu acho que o que fica mesmo é essa importância da história, desse resgate, é como se fosse um elo que tem que ser fortalecido, né? Uhum, uhum. Essa coisa que veio e a gente tem que dar um bom lugar para ela, né? Não dizer assim, ok, essa coisa de manezinho. Contar história, contar a lorota, né? E a coisa que, assim, meio que pejorativa é a fofoca, né? A Hum. fofoca é uma coisa da pessoa ficar. Então, muitas histórias têm aquela Maria fofoqueira, aquela que fica observando ou fica na janela e dali ela conta um caos além, né? Vai cumprir dando a história e dando a opinião dela. Então, dizem que o manezinho é muito fofoqueiro, por conta disso, de ficar na janela. Ah, E as, é? cas... e as casinhas açorianas, elas tinham uma porta grande, digamos, de 2 metros, e uma menorzinha, como se fossem duas bandas. Então, tinha como se fosse uma portinhola, assim, né? E a porta maior ficava aberta para arejar, porque a casa açoriana, a característica dela são as janelas, dependendo do poder econômico, eram 3 janelões na frente e a porta que abria na lateral. Ou então, uma porta na frente e uma janela, e a casa ficava comprida para trás, assim, Hum. né? Geminada com outra. Então, para fazer uma ventilação, essa porta da frente ficava aberta. Aí quem passasse, né, já era, ou bisbilhotava o que tinha dentro, ou quem estava dentro olhava o que estava fora. Então, essa coisa tem, né, de que o manezinho é fofoqueiro. Mas quem não é, né? Quem Estamos nós não aqui é? fazendo uma fofoquinha. Ah, boa, boa. Aham. Uma fofoquinha das histórias. E sobre as rendeiras, como que é? As rendeiras, felizmente agora, é, elas estão se fortalecendo. Eu digo assim, tem dentro das famílias, que era uma coisa assim que passava de mãe para filha, né? Uhum. Então, dentro das famílias, meio que está se fazendo esse resgate de passar e também de ter o interesse daquela jovenzinha em saber o conhecimento da avó, que foi da bisavó, que veio da tataravó, sabe? E é uma coisa muito mágica, não sei se você já viu Já vi, é o, o- a impressionante elas trama. fazendo. É Chama impressionante. renda de bilro, né? Para quem não Fica, conhece. fica conversando ali E com a tchaca, vizinha, tchaca. faz até um som muito interessante, né, do trançado e o toque dos bilros, né? Muito interessante. Para quem não É, conhece, é aquele, tem tipo um, como chama? Um uma cavalete, né? almofada, Uma sim, é uma almofada. almofada, aí faz o desenho, que é todo em linhas, Uhum. coloca os alfinetes, e em cada bilro tem uma quantidade de linha que vai desenrolando à medida que ela vai tramando, né? Mas Vai o bilro tecendo. é um, como a gente pode falar? É uma madeirinha Uhum. que tem uma ponta que é um peso a mais, como se fosse uma âncorazinha, né? Uhum, Vou gordinho chamar aqui ali. de âncora, mas não é. Uhum. Então tem um movimento, é meio oval assim, e daí aquela ponta é onde vai A linha. envolvendo a linha, né? E E depois ela elas vai vão. vão descendo. Uhum. Aí tem vários nomes, cada renda tem uma representação, né? Normalmente tem umas que fazem rosáceas, que são como se fosse um círculo de flores, como se fosse uma mandala, né? Uhum. Então, cada uma tem uma representação, tem uma história, porque e tudo vem já dessa cultura que chegou até nós, né? Você chegou Pelos... a aprender a fazer a renda? Não, 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 não.
Nesse quesito, eu sou assim, não. Quando eu era pequena, eu era muito moleca, então eu queria ficar na rua com os meninos, brincando. Então, esse tempo, bordar, agora que eu estou começando a encarar assim, uns bordadinhos rápidos, básicos, sabe? Não era muito disso, não. No máximo era desenhar e pintar. E daí eu me coloco assim, muito presente, assim, viajando na ideia, né? Mas no caso de bordado e renda, não. Mas admiro muito. E antes da pandemia, teve um evento, bem, um pouquinho antes da pandemia, no Museu Cruz e Souza, que era marcando o centenário do nascimento, o bicentenário do nascimento da Anita Garibaldi. Então veio a bisneta da Anita aqui e teve uma roda onde tinham as rendeiras e o pessoal que cantava a ratoeira ali no pátio externo. Então foi um evento muito interessante. A bisneta plantou uma rosa, que é considerada a rosa da Anita, que é uma rosa muito já cultivada há muitos anos, que ela tinha lá na Itália, na casa dela. Então, tem toda uma história com essa flor e plantaram ali no museu. Aí veio a pandemia e aqueles encontros que a própria Fundação Franklin Cascais promovia, ficou no ar, né? Então, vamos ver se a partir desse ano, com o retorno gradual, possa existir coisas assim, para mostrar a Então, tem uma cultura. fundação, Franklin Cascase, que incentiva a cultura Incentiva a cultura, né? açoriana. Sim. E festivais, né? Já teve muita coisa. Então, outra coisa característica da nossa ilha, que você me perguntou, é a Ilha do Já Teve. Então, já teve um espaço para boliche, já teve. É a Ilha do Já Teve, tudo acaba. É como se fosse um vento que passa e traz alguma coisa nova, daqui a pouco, se esvai. Que É interessante. Sabe que interessante, isso é uma dinâmica que eu percebi muito quando eu cheguei na ilha, que essa história da presença da natureza muito forte, assim. muito E eu forte. falei, gente, as pessoas falam da lua, morava em cidade, né? Tipo, eu nunca Aham, reparava na lua que estava. O vento, eu aham, achava que quando eu fosse para a praia estaria sempre igual, né? Ou é uma praia de tombo, assim, uma sim. praia de bastante onda, ou é uma praia tranquila. Não. Aí eu fui descobrindo que o vento muda de lado e que daí esse vento Aham, influencia a aham. gente, um Às vento é mais vezes você úmido, está o outro é mais frio. Às vezes você tá. O sul, como o Manezinho diz, o sul é frio, ele sempre traz um frio. Aham. E daí as marolas e ondas ficam mais mexidas. E do outro lado é o Nordeste, que traz também um movimento forte, e daí você vai perceber, quando é Nordeste, começa a bater a porta na casa, né? Deixa um pouquinho aberta lá, pá, bate forte. Então tem um movimento, e se você está passando na beira-mar e está o Nordeste, do lado do Sul não tem nada. É como se o mar fosse outro. Uhum, É uma uhum. coisa assim muito interessante de Muda, observar. É né? claro, muda, vai mudando. Uhum. Assim, eu estou dizendo quando o vento entra forte, né? Daí aquelas marolas, o mar já muda de cor no lado da beira-mar ali, que pega o Nordeste, esse vento. E o outro está tranquilo. Até que, claro, o vento vai ganhando força e vai modificando essa paisagem. Mas o vento é bem interessante quando ele chega. Chega, ele traz chuva ou traz a calmaria ou abre o sol. Sim. Que foi o que aconteceu esses dias, né? Veio o Sim, vento sim. sul, frio, tô até de blusa Frio. aqui, mas hoje tá um pouquinho Aham, mais quentinho, né? sim. Frio e daqui a pouco chuva, agora já Daqui a tá. pouco já está mudando. É. Mas é só para agradar um pouquinho, que parece que fim de semana vai ser chuvoso. E a Uh, ilha tem muito disso, assim, você vai para uma praia achando que tudo bem, lá vai estar tranquilo. Às vezes está chovendo ali, no outro canto está
está com uma chuva de areia, daí você não consegue ficar na praia. Então, tem tudo isso, né? E ilha é assim, Sim, esses movimentos da natureza bem presentes. bem presentes, é. É. Bem... Muito bom, querida, muito bom. Uhum. Se você pudesse fazer assim uma pintura, uma imagem da tua vida, assim, do que é essencial, qual seria essa imagem? Que é essencial é o contato com pessoas que eu aprendi a fazer desde que nasci. Isso é muito essencial. E é o vínculo que a gente estabelece, como contigo, assim, né? Também eu te conheci, foi uma empatia, uma ligação, assim, né? Sem saber muito da vida uma da outra, mas a gente se reconhece pelo olhar, pelo É. sorriso, né? E isso é uma coisa que para mim é muito forte. É bater o olho na pessoa e dizer, essa, essa, confio, essa, dá para fazer um diálogo, dá para firmar uma amizade. Então, se fizer, eu acho que é por aí. Para mim, isso é muito importante, o vínculo com os outros, a Que amizade, lindo. né, que se vai construindo ao longo do tempo, que Sabe vai que firmar aquele momento do primeiro contato mesmo, né? olha que interessante, você sabe que quando eu voltei para a ilha, né, logo no início eu te conheci, e aí tudo que eu fazia, assim, eu convidava a Leuzi, ela vinha. Falei: "Gente, que ela" confesso que eu não estava reconhecendo. Que ela viu em mim que que atraiu, né, sei lá, mas acho que é isso, né, É essa isso, é. conexão que rola, né. Que bom. Aham. E também, assim, como eu faço contato com muitas pessoas, aí quando alguém me remete a alguma coisa, ó, como você fazia os convites, eu disse, tal pessoa, vou mandar para ela. E acabava que elas iam também, né? Faz as Essa, conexões, essas é. conexões, né? Então, o que eu acho importante é isso. E estar bem consigo mesmo, e se trabalhar, isso é uma constante que a gente, quando começa a se trabalhar, não dá mais para parar, né? Só vai. É se buscar o tempo inteiro, né? O Uhum, caminho de volta é sempre aquele que está aqui no meio, né? uhum, Voltar para casa, voltar para esse espaço. E se a é. gente teve um aconchego, assim, aquela coisa de família mesmo, a gente se sente mais fortalecida, embora que a vida faça um movimento, às vezes brusco, a gente tem esse esteio, né? Uhum. E eu acho que eu tive. Acho não, tenho certeza que eu Hum, tive e cultivei e cultivo. que Então, isso lindo, que é que bom. lindo. Muito bom, Leuzi, adorei, adorei esse encontro. Fiquei curiosa para saber das histórias, porque, para Aham, quem não sabe, Leuzi é contadora de histórias e eu tenho morro de vontade de fazer esse curso, né, de entrar nesse mundo aí aham. da contação de história, eu acho tão lindo. Então Então, vamos vamos combinar um marcar, outro encontro aí. vamos. Vamos Eu combinar vou. para contar a história. Aí eu Combinado. deixo umas duas histórias preparadas, assim, porque se eu pensei, se eu fosse contar agora, ia ser muito corridinho e eu não ia. É porque a história ela tem que estar dentro para depois tu passar como uma verdade. E Tá. como fazia muito tempo que eu não relia, eu tinha na memória assim o que eu visualizei, porque quando eu vou contar uma história, eu tenho que ter a imagem dentro. Aí, à medida que eu conto, aquilo sai naturalmente, né? Eu disse assim, não, eu não vou ficar contando e ficar, o que mesmo que acontece depois, né? Então, Ah, aí a coisa tem que fluir, tem que ser um fluxo. uhum, uhum. Por Maravilha, isso que, por perfeito. isso que passa como verdade, né? Sim, Eu sim. E faço isso com o toca, meu, com né, o a meu história toca toca. num lugar que você É. fala: "Oi", né. Outro dia eu estava com um livro de contos latino-americanos e tinha história de vários países, tem do Brasil, Colômbia, Venezuela, enfim. Aí o meu netinho, ele adora gravuras, né? Aí ele olhou a pintura
e ficou muito curioso. Era uma história longa, mas como eu tinha lido, claro, eu contei para ele entender. E agora, quando eu vou na casa dele, ele pede para eu contar. Porque ele gravou a imagem da representação ali da história. Antes de cada história tem uma gravura, e ele meio que entendeu a história só olhando ali, né? Aquelas imagens, que tinham muitos animais, uma figura grande de mulher. Daí ele começou, e daí? Por que ela está com a boca aberta? Não sei o quê. Aí ele começou a fazer perguntas, quer ouvir a história? Eu quero, então tá. E ele ficou só ali na imagem, e ele descobrindo também o que estava representando. E assim, daí fica na memória da gente, assim como eu também ouvi a história quando era pequena, antes de dormir, e ficavam as imagens. O quanto a gente aprende com as histórias, né, Leuzi? É. Muito aprendizado, eu fico assim, Uhum. impressionada. Porque a história chega e ela, sei, ela toca em lugares que vão Sim, além, sim. né, do que eu explicar algo, não é? Claro, claro, é bem isso. Uhum. Isso é bem bom, e acho que, né, nas culturas também antigas, é o que você falou, sempre Sim, existem histórias, e as histórias também tinham esse intuito, né, de sim, sim. passar o conhecimento. Passar o conhecimento, exato. E Uhum. até as regras dentro do grupo, né? Uhum, que Questões era das bem visto, que não era. Sim, com certeza. Uhum. Ai, que bom, que bom. Então vamos conhecer um pouquinho mais de Franklin Cascais e das histórias. As histórias dele. Aham. Ai, gratidão, querida, gratidão por esse Tá bom, encontro. obrigada. E a gente vai se falando. Obrigada pelo convite. Beijo, beijo. Ai, quem está assistindo, lembra de Ah, deixar o like, né, um likezinho. coraçãozinho. Se quiser Tá bom, compartilhar com alguém, fica à vontade. tá certo. Beijo. Tchau. Tchau.